Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Ruth, continuando do verso 6 em diante. Vamos orar ao Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor, no livro de Ruth, fala assim: Então se levantou com suas noras e retornou do campo de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhes dar pão. Aqui nós estamos falando da história de Noemi, né? E da sua família, seu marido Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, que saíram da terra, né, de Belém, de Judá, a terra do pão, para ir para Moabe num tempo de escassez, num tempo onde estava havendo muita necessidade. E eles, ontem nós falamos a respeito disso, que eles foram sem o consentimento de Deus, eles foram sem perguntar a Deus. E ali a falta, onde estava havendo fome, era a permissão de Deus, era um tratar de Deus. E eles fugiram desse tratar de Deus sem recorrer à presença de Deus. Eles não se humilharam, não reconheceram, não, nós vamos dar um jeitinho. E foram para a terra onde tinha ali pão. E chegando lá, o marido, né, de Noemi, Elimeleque, ele faleceu. Seus filhos tomaram mulheres moabitas para eles, que não era do agrado do Senhor, era abominação aos olhos do Senhor. E esses dois filhos também morreram. Então a gente vai vendo somente percas, né? E ficou somente então Noemi e suas duas noras, Ruth e Orfa. E nós vamos ver que então agora eles ouvindo falar que havia agora, né, já estava tendo pão em Jerusalém, em Belém de Judá. Jerusalém não, em Belém de Judá, eles vão e retornam. Para você ver como que a pessoa, ela não está voltada para o espiritual, para Deus, mas ela está focada naquilo que pode lhe proporcionar algo material, que pode lhe trazer um conforto. Estava em busca do conforto, então elas se levantaram e foram. E veja o que Noemi fez. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado, e com ela suas duas noras, e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à sua casa, casa de sua mãe. O Senhor use de misericórdia para convosco, como usaste de vós com os mortos e comigo. Então agora Noemi estava voltando para, né, Belém de Judá. E ela, no meio do caminho, levando as suas noras junto, ela olha para elas e diz: olha, volta para a casa da sua mãe. Mas quando ela fala volta para a casa de sua mãe, é a mesma coisa, ela está empurrando essas moças para os seus deuses, para os seus costumes, para as coisas erradas. E ali ela diz assim: vocês usaram de misericórdia para conosco, usa, né? Que eles vão usar com você. Mas a gente pode ver aqui que Noemi estava tão distante espiritualmente também, né? De Deus, que ela poderia olhar ali e ver uma oportunidade de salvar aquelas meninas, a alma daquelas meninas. Mas não, daquelas mulheres. Ela disse: volta, retorna, porque ela já não tinha fé. Ela tinha medo de prometer algo bom em Belém para essas mulheres e não se cumprir. Ela estava com a fé dela tão diminuída que ela não tinha fé de falar: não, Deus vai fazer, de profetizar na vida daquelas meninas, daquelas mulheres. Mas então ela faz o que é melhor, tirar a responsabilidade de cima dela. Mas ela não precisava pôr a responsabilidade nela. Ela podia falar assim: Deus que eu sirvo, Ele vai nos honrar. Deus que eu sirvo, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos auxiliar. Que nós venhamos vencer o medo, o mal, crendo e confiando que o Deus que nós servimos, Ele está nos guardando e nos livrando, está nos proporcionando tudo o que é necessário, porque estamos debaixo da proteção do nosso Deus. E Noemi, ela estava voltando, mas ela já estava voltando com uma fé debilitada. Ela estava voltando e ela pensava assim, né?
como que eu digo vamos comigo e eu não posso prometer nada para elas? Eu não posso estender a mão verdadeiramente a essas mulheres. Veja, o que o Senhor lhes conceda, que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as elas levantaram a sua voz e choraram, e disseram, certamente nós voltaremos contigo ao teu povo. Veja, elas estavam dispostas a voltar com Noemi, com o teu povo. Quando fala ao teu povo, está dizendo com teus deuses, porque elas sabiam o quanto isso era importante, por mais que eles estavam fora da obediência de Deus, elas sabiam da fé que eles professavam, por mais que eles estavam, de alguma forma, Noemi estava de alguma forma com a fé abalada, porque ela teve grandes percas, né? Então agora ela estava assim, pensando, como eu posso garantir algo para aquelas moças, né? Depois de tantas percas, como eu posso dizer que o nosso Deus é tão bom? Mas Deus não tem como proteger alguém que está fora da obediência, ou que está numa terra de idolatria, que está num lugar que não agrada ao Senhor. Que nós venhamos todos os dias pedir para Deus pôr luz nas nossas trevas. Que a gente venha pedir todos os dias para Deus tirar tudo aquilo que é impedimento de chegarmos ao trono da graça. Para que nós não venhamos perder as oportunidades que Deus derrama sobre a minha e sobre a tua vida. Para que nós venhamos fazer a diferença na face da terra. Veja no verso 11. E Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque motivo terias de ir comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre que possam ser seus maridos? Então, Noemi, ela estava ali andando, estava falando com aquelas moças pelo que ela estava vendo, pela situação que ela estava passando e não pela fé, né? Ela não estava olhando para Deus, porque nosso Deus não é um Deus limitado, mas ela estava olhando para a dor dela naquele momento, ela estava olhando para a situação que ela poderia propor para aquelas moças. E ela disse, voltai, minhas filhas, e ide vós embora, que eu já sou velha para ter marido, né? Embora dissesse eu, esperança tenho, esta noite tivesse com um varão e ainda desse luz a filhos, vós os esperarias até que viessem ser grandes? Ficarias vós sem casar por amor a eles? Então ela dizendo aqui, olha, mesmo que eu hoje me deite com um varão, que eu case novamente e tenha filhos, vocês não iriam esperar meus filhos crescerem, né? Aí, ó, não, minhas filhas, que maior amargura tenho eu do que a vós mesmas, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, nesse exato momento, ela assume e ela entende e ela fala que foi a própria mão de Deus que descarregou a ira dele sobre ela. Que aquelas decisões, como eu disse ontem, um momento de decisão, afastou eles da presença de Deus. Levou eles para uma terra de idolatria. E agora ela entende que as percas foi devido àquela desobediência. E que Deus, o próprio Deus, tinha vindo e descarregado a mão sobre ela. E ela estava tão temerosa, tão fraca na fé, que ela não queria se responsabilizar pela vida daquelas duas moças, daquelas duas mulheres. E então, agora ela diz, né, que ela estava amarga, que ela estava sem esperança, que ela estava ali colhendo frutos de uma desobediência. Veja, que triste essa história, que triste, né? Primeiro, ontem, uma decisão, como foi dito, levou a colher frutos ruins, levou a uma punição, vamos dizer assim, porque Deus permitiu eles tomarem os seus caminhos e eles foram se contaminando. E uma decisão é muito fácil tomarmos, mas para retornar é muito mais difícil. Porque ao retornar a Deus, quando elas estão ali agora, voltando a Belém de Judá, elas estão voltando à presença de Deus. E ela estava negando aquilo àquelas mulheres. Por quê? Porque ela já não tinha esperança de que se Deus iria aceitá-la por completo, por inteiro. Deus nunca deixou de ser bom. Deus nunca deixou de ser o nosso protetor.
Deus nunca deixou de estar onde Ele está, no trono de generosidade, de amor, de bondade, de cuidado, de zelo. E Ele não é um Deus carrasco que nos prende a todo custo, mas Ele nos permite tomar as nossas decisões. E ela estava colhendo os frutos das decisões que ela tomou, que a sua família tomou. E agora ela estava ali olhando para aquelas moças e dizendo: volta, porque ela não tinha esperança. Porque ela não via esperança. Porque ela estava andando, olhando o que estava à frente dela. Ela estava olhando a situação em que ela se encontrava, mas não andando por fé. Que nós venhamos andar por fé em nome de Jesus. Que onde nós não podemos estar, Deus está. Aonde nós não conseguimos ir, Deus consegue. Aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus faz. Aleluia! Aquilo que é impossível para mim e para você, não é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Então, nós vemos aqui que Noemi estava fraca na fé. Foram 10 anos longe, numa terra de idolatria, numa terra que não agradava ao coração de Deus. E agora, para retornar, ela estava retornando, mas ela estava tão fraquinha na fé que ela não conseguia oferecer esse Deus àquelas moças e garantir, né, ali confiando, porque a fé dela estava abalada, não que o Deus dela não é capaz de fazer algo, mas porque ela estava totalmente ali, né, desequilibrada na fé. Ela estava totalmente, ela sabia da grandeza de Deus, mas a dor que ela estava passando, era tão grande que ela não conseguia olhar com o olhar da fé. Então, que nós venhamos estar atentos, que a gente não venha olhar por vista, mas que a gente venha olhar pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que Deus já fez por mim e por você. Então, creia que os anjos do Senhor estão guardando você, tua família, tua casa, teus filhos, que Deus está cuidando de você em todas as áreas da sua vida, que aquilo que é impossível para você não é impossível para o nosso Deus. O Deus criador do céu e da terra, o leão da tribo de Judá, ele é poderoso, ele é grande, ele é forte, ele tudo pode e ele tudo vê. Em nome de Jesus, amém. Que envergonhados e confundidos seja aqueles que se levantam contra um servo e uma serva do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo para o Senhor acampar Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, toda armadilha, toda cilada, toda palavra de maldição, todo engano, toda astuta cilada do inimigo, em nome de Jesus, porque o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, que nós venhamos descansar no Senhor, porque, Senhor, o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus grande, que envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.